Então, essas aulas que a gente está nessa sequência aqui são o que eles se chama de 6 perfeições. 6 perfeições no sentido de 6 ações, atitudes, formas de atuar no mundo que sempre é possível aperfeiçoar. Então, em busca de quê, né? Aperfeiçoar através de ação no mundo e de práticas meditativas também, em busca do saudável, em busca de ter uma vida mais saudável, de ser mais saudável para o mundo também. A gente já falou de algumas, a gente já falou da generosidade, que é a primeira delas, a gente já falou da prática de comportamento, a gente pode falar comportamento saudável, comportamento correto, enfim, foi a segunda. A gente já falou nessa aula que foi gravada da semana passada, a gente falou de paciência, tolerância, né? Foi a terceira. E agora a gente chega à quarta dessas 6 perfeições ou 6 aperfeiçoamentos que a gente pode ter, que é essa de energia. Na verdade, a palavra original, viria, poderia ser traduzida como energia, ou como esforço, ou como diligência, né? Algo nesse sentido. E é aí que a gente está. Ainda vai ter depois outras 2, que são a meditação, ou absorção meditativa, ou concentração, e depois a sabedoria, as próximas aulas, né? Lembrando que semana que vem não tem encontro, semana que vem por conta do carnaval, tá, pessoal? Então, qual que é a ideia, né, da gente trabalhar isso? E sim, até a partir de onde eu tô oferecendo isso, né? A partir dessa experiência que eu tenho aí de talvez 11 anos agora de estudo e prática do mindfulness, e principalmente dos estudos budistas, né? Dos estudos, como se fosse uma ciência contemplativa, uma ciência da mente, que foi deixada pelo Buda, em várias das linhagens. Eu não sou sectário, não estou numa linhagem só. E não só budista, eu também estudo inteligência emocional, com vários filósofos e outros autores, comunicação não violenta, e tem algumas técnicas até de meditações e mistérios cristãos, que eu também estudei, enfim, é bem não sectário. Mas a base principal é o Buda Dharma, é o que vem do Buda, né? E para essa série de 6 aulas, especialmente, eu estou me apoiando bastante, estudando, relembrando, né? Eu já vi um monte de vezes aulas do meu professor sobre essas 6 paramitas e outros lugares, mas eu sempre gosto de estudar de novo, pegar fontes novas e tal, porque daí, enquanto eu dou nesse processo de oferecer as aulas, os encontros para vocês, eu também vou aprofundando e aprendendo mais, né? Eu aproveito para isso também. Eu até brinco com o Rafa da Music, que me contratou para isso, e amigão Rafa, que é muito bom isso, né? Quer dizer, eu estou sendo pago para estudar, que coisa legal, e compartilhar algo bom, bem com as pessoas, né? Isso é bem bacana. Então, tem esse livro aqui do Thich Nhat Hanh, A Essência dos Ensinamentos do Buda, né? Que é lindíssimo, e tem uma parte sobre as 6 paramitas, né? E tem este aqui, que é O Caminho da Vitória, do Nangyal Rinpoche. Esse aqui vocês não encontram nas livrarias, tá? Esse tem só no Centro de Dharma, lá do Canadá, para conseguir importar e trazer, né? Eu tenho uma conexão com esse Centro de Dharma lá, então eu consegui trazer. Ele é bem bacana, bem bonito. É um desejo meu. Eu tenho uma editora, a Assertiva Mindfulness Editora, a AMI Editora, e um dos meus desejos é se no ano que vem eu consigo traduzir e publicar no Brasil esse livro aqui. E mais um outro do Nangyal sobre o mindfulness da respiração, sobre o Anapanasati. Mas esse do Thich Nhat Hanh, ele em edições mais novas tem nas livrarias. A Essência dos Ensinamentos do Buda. É legal porque é sobre budismo, mas não é sectário, religioso, assim, ele escreve de um jeito bem pro dia a dia, sabe? Bem para a nossa vida, como ela é. E, bem, Jarlete, tudo bom? Eu agradeço também. Eu estou fazendo esse trabalho de coração. Ele é muito, para mim é um prazer.
Na verdade, há 7 anos aí, desde 2013 fazendo isso, tem sido sempre um prazer. E, enfim, então a gente chega na energia, né? Energia, essa perfeição, esse aperfeiçoamento de energia, de diligência, de esforço, né? É curioso, é interessante, porque se a gente pegar assim, os ensinamentos tradicionais das 6 perfeições, nessa parte de energia, esforço, diligência, a tradução muda, a gente chega com 4 pontos principais, 4 ideias principais, vamos dizer assim, que eu vou explorar um pouco mais daqui a pouco, mas primeiro eu vou só dizer para vocês, assim, por cima, para ter essa ideia do que se trata quando se fala de energia e esforço dentro dessa tradição, né? Essas 4 ideias principais seriam reconhecer o saudável na sua vida, então, o que há de saudável na sua vida acontecendo, né? No seu comportamento mental, emocional, na sua ação, enfim, o que há de saudável, e fazer um esforço consciente para que o saudável em sua vida continue acontecendo, que ele se mantenha. E, a partir desse reconhecimento, fazer o esforço necessário também para que o saudável futuro ainda não acontecido possa vir a acontecer, para que você crie condições para que o saudável futuro aconteça. Reconhecer o não saudável na sua vida, os comportamentos mentais, emocionais, ações, ambientes que você frequenta, locais, enfim, né? Não saudáveis, que não promovem o saudável, e fazer um esforço, então, para que isso pare, para que o comportamento não saudável, as ações não saudáveis, os pensamentos, as emoções não saudáveis, parem. E criar todas as circunstâncias para que o não saudável, ainda não acontecido no futuro, não venha a acontecer no futuro. Parece muito simplório até, né? E essa é uma das belezas, acho que, desses ensinamentos, que eles são mesmo muito simples. Mas, ao mesmo tempo, essas coisas tão simples, tão básicas, fundamentais, se a gente conseguisse aplicar realmente na nossa vida, imagina se todas as pessoas, né, nesse planeta, ou pelo menos nesse país, ou na sua cidade, enfim, ou na sua família, né, aplicassem esses 4 esforços. O quanto que as dinâmicas de vivência e de relacionamento, de estar no mundo, poderiam mudar, né? E é um treino, é algo que se aplica com diligência mesmo. Não é algo gratuito, não é só pensei nisso e pronto, já vou fazer. Senão eu estou aqui há 10 anos, 11 anos estudando, minha vida seria só uma linda maravilha. E não é. Eu me pego várias vezes no não saudável. E esse esforço de reconhecer e buscar mudar. E alguns não saudáveis são pequenininhos, não são tão grandes, então basta reconhecer e pronto. Outros são enormes e precisa de um esforço diligente, momento a momento, diário, para mudar. A gente vai falar um pouco mais disso. E aí a gente volta para as outras paramitas, né, para as outras perfeições. A gente trabalhou generosidade, comportamento correto, ou comportamento adequado, ou moral, e paciência, tolerância. De certa forma, tem 2 abordagens muito interessantes e que são até um pouco... estão no mesmo caminho, mas são um pouquinho distintas, né? A do Nandial e a do Thich Nhat Hanh. Então, o Nandial, ele traz uma ideia que é linda, que uma percepção de que, assim, você trabalhou, então, essas 3 primeiras, você está trabalhando, generosidade, comportamento adequado e tolerância, paciência. De certa forma, você está lidando com o negativo, né? Em parar o negativo e trabalhar o positivo, né?
Então, parar de exercer o apego e a ganância né? E oferecer, soltar para fluir do mundo, né? Então é a visão da generosidade, de que está tudo fluindo e solto, você está recebendo o tempo todo, né? Do sol, da água, das outras pessoas, né? Esse computador ligado significa o trabalho de um monte de pessoas mantendo as redes de fibra ótica. Eu apertar e acender a luz é o trabalho de milhares de pessoas com a questão de todo o fornecimento de energia elétrica e trabalho de criação dos materiais necessários, etc. E aí eu tomar essa água, é todo o ciclo hidrográfico e todo o trabalho das pessoas para abrir a torneira ou a garrafinha de água, enfim. Essa generosidade espontânea que é a forma como nós vivemos, né? Então, se alinhar com isso e sair do comportamento de apego. Quando você fala do comportamento adequado, você está falando de algumas, eram 5 principais comportamentos, né, que nos alinham com uma conduta moral e ética, no sentido de apoiar a vida e evitar matar, no sentido de se nutrir de coisas saudáveis em vez de coisas intoxicantes que tirem a consciência, de ter um comportamento sensual, sexual também saudável. Enfim, são 5 comportamentos, né? Daí tem da fala também, a fala compassiva, isso tem uma aula inteira gravada sobre isso, né? E aí a gente vem para a prática de tolerância e de paciência, e também, de novo, né? Tá lidando com, poxa, né? Vamos deixar vamos parar de reagir cegamente a todas as situações, impulsivamente, e lutar com a vida. Vamos lidar com a vida de uma forma mais aberta, mais paciente e mais tolerante, de forma, inclusive, que nós vamos nos dar mais tempo e mais possibilidades de reconhecer o que está acontecendo em nós e tomar decisões mais saudáveis. Então, aí, nesse caso, tolerância e paciência se linka com as aulas de aceitação. As 5 primeiras aulas que eu dei em dezembro também estão gravadas, né? E, então, assim, você está trabalhando com mudar certos comportamentos, né? E aí o Nandial vem e fala assim, olha, se a gente trabalhar com isso, se a gente trabalhar com reconhecer, por exemplo, essas 3 primeiras perfeições que a gente pode fazer e se alinhar com elas, e parar de produzir o não saudável na nossa vida, imediatamente você vai acessar uma enormidade de fluxo de energia saudável que você já tem. Entende? Você não precisa produzir o saudável. O seu corpo, esse corpo, eu acho que eu já falei isso aqui alguma vez nas primeiras aulas, esse corpo que são 10 trilhões de células humanas e 100 trilhões de células de micro-organismos, né, trabalhando em harmonia para que haja um ser consciente de si, para que eu possa andar sobre a Terra, e cada uma especializada, uma parte se especializou em cabelo, em pele, em olho, em sangue, em ossos, né? É quase um milagre, né? Ter tantos trilhões de células e de micro-organismos que, em harmonia, formam um corpo vivo capaz de gerar esse cérebro e consciente de si. E que só existe, de novo, por causa da água, por causa do sol, por causa das plantas que fazem a fotossíntese, depois eu como, e os animais que comem essas plantas, enfim, né? Toda uma miríade todo um universo em que a gente vive, né? E que, de certa forma, funciona em harmonia. Essa energia do universo, da existência natural, ela você vê, ela está sempre evoluindo, sempre em fluxo. Há um potencial de energia enorme aí. Então o Nandial fala que você não precisa tentar agarrar energia. É só você remover o não saudável, é só você parar de continuar gerando o seu próprio sofrimento, a gente, né? Através do apego, através da não aceitação, através de querer o tempo todo aquilo que eu não tenho, ou não querer aquilo que eu tenho, né? Ficar o tempo todo negando a realidade
como ela está dada, é só a gente tirar da frente não saudável que um fluxo imenso de energia, de engajamento de vida, que é o nosso corpo vivendo aqui, ele está engajado na vida o tempo todo, aflora para a gente. Então, sabe, é uma visão de que, assim, se você remover os bloqueios que você mesmo constrói, que nós mesmos construímos, o estado natural de energia emerge, que é o estado de ser que nós somos, né? Isso é uma visão, assim, bem bonita, né? Assim. E aí ele vem, né? Como que você faz isso? Como é possível? Tudo bem, muito bonito, muito bacana, mas como fazer isso, né? E aí o Nandial aponta, e assim como o Thich Nhat Hanh, aqui eles falam a mesma coisa, eles apontam para a prática meditativa, o mindfulness. O que você faz na prática meditativa, né? Você diminui a velocidade e começa a prestar atenção, não é isso? Então, de repente, você não está mais correndo tanto e o tempo todo no piloto automático, nas respostas imediatas e tal, e correndo e andando para lá e para cá e fazendo 10, 15 coisas ao mesmo tempo, todas as demandas que a gente recebe, como a vida costuma ser, né? Só que você parou e presta atenção. Uma vez eu vi um workshop de um mestre que ele falava assim, que se você vê vamos ver a Marta chutando pro gol da seleção brasileira, né? E daí ela faz um gol. E aí você comemora, pula e tal, gol do Brasil e tal, legal. Mas depois no replay, em câmera lenta, é que você vê com mais clareza, precisamente, como que a Marta bateu na bola, que trajetória a bola fez para entrar no gol, onde a goleira chegou perto para pegar, enfim, né? É ali que você vê realmente o que aconteceu. Então, quando você faz a meditação, seja sentado, seja andando, seja em movimento, né? E desacelera, tudo fica mais lento no corpo. E aí você presta atenção. Aí os comportamentos não saudáveis, emocionais e mentais, ficam muito óbvios, né? Tem essa coisa de quando a gente está meditando que a mente não para, que tem... Vocês mesmos já colocaram aqui, é muito ansioso, é muito difícil, é muito... Então, porque na verdade o objetivo não é reduzir o estresse só. Você não está meditando para reduzir o estresse. Você está meditando e praticando mindfulness para tomar consciência de tudo que está acontecendo. E ao tomar consciência de tudo que está acontecendo, e às vezes é negativo, às vezes é difícil, às vezes é desconfortável, às vezes é ansiedade, é pensamento que não para. Mas ao parar, ao se sentar e prestar atenção nisso, aí você está enxergando o não saudável na sua vida, com mais clareza. A estratégia de, eu percebi que não está saudável a minha vida, deixa eu bloquear, ela não funciona. Ela funciona quando é algo muito, muito significativo e que é demais para você lidar, que você não dá conta agora. Aí tudo bem. Aí são boas estratégias de desviar, sabe, dissociativas. Tem várias. A hipnose, por exemplo, várias outras dão uma dissociada, né? E aí, beleza, funciona, e é útil, e é bom. Mas no caso de mindfulness, não é dissociativo, é integrativo. É você entrar e olhar para tudo, mesmo para o que você não gosta. E olhar mais, e mais, e mais. E aí você vai ter cada vez mais clareza sobre aquilo. Porque é só a partir da clareza sobre como aquilo se manifesta, quer dizer, que tipos de... Porque você está treinando aqui, né? Daí uma hora na sua vida, em qualquer situação, como você está treinando, prestar atenção momento a momento ao que está acontecendo internamente, emocionalmente, pensamentos, corpo. Uma hora que acontecer de novo isso, e que você se perceber manifestando um estado não saudável, de raiva, de tristeza, do que for, né? De ansiedade,
Você vai perceber os sinais disso no seu corpo, pode ser mandíbula presa, pode ser tensão muscular nas pernas, pode ser o que for. E ao perceber isso, você vai perceber as emoções que estão gerando, o fluxo o blá blá blá, as histórias que você está contando para você mesmo. E vai ter a chance de reconhecer, primeiro, que tudo isso são só histórias, não são a realidade em si. E que aí você pode escolher, então, estar na consciência de tudo isso que está acontecendo, em vez de se tornar tudo isso que está acontecendo. Em vez de se tornar a raiva, a tristeza e tal, mas manter a consciência disso tudo. E o que as pessoas relatam quando praticam mindfulness e meditação, muitas relatam, depois de algum tempo de prática, uma certa calma, uma certa paz interior, uma certa clareza, tranquilidade. Aí você se pergunta, né? Mas o que as pessoas estão fazendo? Elas estão fazendo nada, absolutamente nada. Elas pararam de fazer. Estão apenas sentadas sendo o que elas são, sendo um corpo vivo respirando. E olhando para isso, experienciando isso, sentindo isso. Então, elas não estão fazendo nada específico para achar isso. Elas estão apenas redescobrindo algo que já está dentro da gente, o tempo todo, já está disponível o tempo todo. E aí que é essa energia, esse estado natural energético do corpo, no sentido de energia saudável, não de explosão energética. Sabe? Ele está disponível, ele é o que nós somos. Então, quando a gente para e olha em câmera lenta, a gente pode perceber o não saudável para, aos poucos, gradualmente, ir tirando ele da frente, deixando que ele vá embora. Ele vai sozinho. Nenhum fenômeno fica para sempre. Todo surge, acontece e vai. E aí a gente pode, com o tempo, encontrar o saudável, que é um estado interior que já está disponível, já está dentro. E aí, é claro, isso vai aos poucos nos fazendo mudar, tomar atitudes para mudar estilo de vida, às vezes. Às vezes você descobre que o não saudável está relacionado com um certo ambiente que você frequenta, com um certo tipo de ação que você faz. Sei lá, você quer desenvolver uma capacidade maior de encontrar esse saudável, só que nos dias que você está cansado, e são muitos dias, você fala, não, hoje eu não vou sentar 10 minutos para praticar, 15 minutos, porque eu estou muito cansado. Melhor eu ligar a TV e ficar assistindo. Daí você liga a TV e fica lá assistindo a novela, o jornal, etc. E tal. Entende? Com o treino, com o tempo, você vai percebendo que comportamentos fazem bem para você ou não. Você vai na academia, malhar, o que é ótimo, né? Exercitar o corpo, etc. e tal, e fica assistindo lá a Cidade Alerta que está passando, ou sei lá. Você entende? Esse tipo de percepção começa a acontecer quando você começa a treinar esse desacelerar e olhar com atenção, que é a prática meditativa. Aí é possível você, primeiro, reconhecer que o não saudável está presente, e às vezes é duro, e às vezes é difícil mesmo, às vezes é um desafio bem grande, às vezes você precisa de diligência para continuar, prosseguir com a prática, porque reconhecer alguns padrões é um pouco difícil, né? Mas ao mesmo tempo eu me lembro, uma época durante esse caminho, teve um ano mais ou menos, em que eu tinha muitos sonhos de violência, mas de violência extrema, tanto eu recebendo violência extrema, quanto eu praticando violência extrema. Isso me deixou bem aborrecido, bem incomodado na época, porque assim, eu sempre me reconheci como um cara bonzinho, né? Uma pessoa boa, um cara bacana e tal, né? E aí eu, fico sonhando com violência extrema, eu sendo super violento, né? O que é isso? E eu fui pro meu professor e falei, poxa, tem alguma coisa estranha aqui, né? E ele achou ótimo. Ele achou muito bom que eu estivesse tendo esses sonhos de violência extrema. Ele falou assim, olha, se você traz isso no contexto de um sonho, você está reconhecendo o seu potencial violento sem agir a partir dele. E está trazendo isso para a consciência.
Você está reconhecendo que qualquer ser humano, você inclusive, tem o potencial de matar, por exemplo, em certas circunstâncias. E quando a gente passa a vida sem trazer isso para a consciência, aí esse potencial pode se materializar em ação. Porque daí você vai trazer para a consciência já numa reação imediata a alguma circunstância. E vai agir. Então, essa prática de meditação, de mindfulness contínua, essa disciplina de 10 minutos por dia, todos os dias, sentar lá e praticar, goste ou não, se a sua mente estiver acelerada e muito maluca, ou se ela estiver super tranquila, e tanto faz, é porque daí você faz esse trabalho de desacelerar e olhar tudo que está presente, tudo que existe. E ir reconhecendo o não saudável, para poder trabalhar com ele, e reconhecendo também que quando você vai tirando isso da frente, quando ele sai de cena, o que tem em você, o que sobra, o que é a sua essência, o que está lá, eu fico calmo, fico tranquilo, é porque é o seu estado natural. É o seu potencial natural também. Há um estado de energia dentro. Vou ler para vocês um trechinho do livro do Nandial, do Path of Victory. Eu acho bem interessante, justo nesse aspecto, assim, parece forte, né? É forte, mas é bem interessante, né? Ele põe assim, né? Existem pessoas neste planeta que acreditam que são os escolhidos, que têm o direito exclusivo de possuir certas terras porque são superiores. Olhe para a cena política e você não vai ver nada além de loucura. Esse livro aqui é de... Deixa eu ver quando é, de 2002 ainda. Não, a primeira edição dele foi em 1980, tá? 2002 já é a segunda edição. Este mundo é um charnel ground. Charnel ground na Índia são os campos onde deixam as pessoas, os mortos, né, os cadáveres, apodrecendo. Quem tem dinheiro para comprar madeira queima, né? Então é um campo sepulcral, vamos dizer assim. Centenas de milhares de seres vêm para este mundo como insetos. Fazem o que têm a fazer cegamente e morrem. Inumeráveis seres, aprisionados em armadilhas intelectuais e emocionais, não vão nunca nem começar a realizar o seu potencial. Seria bom para você meditar no campo sepulcral deste mundo, porque qualquer ensinamento verdadeiro precisa começar com a realidade da vida. Essa não é uma afirmação negativa. É ser factual e ver a realidade da situação. Se você não tiver uma visão clara do que você deve se libertar, como o despertar e a liberação para o saudável pode ser possível? Então não é no sentido de ficar negativo e ficar, esse mundo tem muita coisa. Às vezes a gente faz esse tipo de aula aqui e o pessoal acha que a gente é meio poliana, né? Que, o mundo super com guerras e com pobreza e violência extrema, etc. E você fica falando de elevação espiritual ou de, sei lá, de prática da generosidade, ou etc. Né? Mas prática da generosidade, prática do comportamento correto, prática da tolerância e da paciência, energia, a partir de uma base de clareza, de reconhecer também o não saudável do mundo. E até de se indignar com ele. Mas se indignar a partir de consciência e clareza, não a partir de uma resposta imediata raivosa. Tem uma diferença. Sabe? E de reconhecer o não saudável em você. Porque é isso, as guerras, né, a violência fora, ela começa com uma guerra interna. Então, se você faz a paz dentro, né, a gente já falou sobre isso quando praticou a meditação da paz nos 5 primeiros encontros, se você trabalha a paz interna, né, então é possível a paz externa acontecer. Então essa ideia da prática de meditação e de mindfulness como uma base para reconhecer, para desacelerar
olhar para as coisas e reconhecer como elas são, inclusive internamente, pensamentos, emoções, e ver inclusive as sombras, a parte difícil, a parte dos comportamento agitado, ansioso, etc., e abraçar isso com amorosidade. Aí vem o Thich Nhat Hanh, lindo, falando sobre isso. Ele fala assim que a gente precisa, que a gente tem dentro de nós todas as sementes. A gente tem as sementes bonitas de compreensão, de compaixão, de perdão e tal, e tem as sementes também que, putz, né, são meio destrutivas. Então ele fala aqui da raiva, medo, ciúmes, discriminação, etc., né? Todas elas presentes dentro de nós. E aí quando a gente pratica a mindfulness, meditação, e faz esse trabalho de reconhecer momento a momento nossos comportamentos mentais, emocionais e tal, e inclusive é isso os que eu não gosto, mesmo nos dias que parece que a mente está completamente maluca, o emocional está abalado, e eu falo, putz, eu não vou conseguir, eu não quero, eu não posso, melhor eu ligar a TV e assistir um Zorra Total, sei lá, enfim, né? Aí, mesmo assim você se senta e pratica, e você tem a chance de reconhecer quais sementes estão sendo regadas, né? Quais comportamentos internos você está reforçando através da sua ação no mundo, do seu pensamento, da sua emocional. E se houver algumas sementes dessas como raiva, tristeza, ódio, discriminação, e você perceber que você está regando essas, você está, de alguma forma, fortalecendo esses comportamentos, através dessa atenção, desse cultivo de reconhecer, você passa a ter a clareza para ter a possibilidade de abraçar mesmo essas sementes, olhar para elas com calma, tranquilidade, sem agir no mundo a partir delas, sabe? E decidir deixar que elas adormeçam de novo. De repente, convidar uma outra semente, como ele fala, né? Positiva, uma semente saudável, vamos pôr nesses termos, não positivo e negativo, mas saudável e não saudável. Né? Uma semente saudável para surgir em lugar dessa. Ele fala, por exemplo, dessa ideia de que você está com muita raiva de alguém, você espera a raiva baixar um pouco, quando a raiva baixar um pouco, você manda um presente para essa pessoa. E assim você cultiva as sementes saudáveis, o potencial saudável em você. Sabe? Então a prática meditativa é assim, e do ponto de vista do Nangyal Rinpoche, além disso, ao ir deixando ir, soltando esse potencial negativo, né? Aí você encontra toda essa energia, todo esse potencial saudável que já está lá em você também. É muito bonito, né? E a parte mais bonita que eu acho do Thich Nhat Hanh é que ele não fala só da gente, né? De si. Ele sempre remete a gente para relacionamentos. Então ele fala que ao mesmo tempo que você faz isso, você pode convidar as pessoas que estão à sua volta e que te amam e com quem você se relaciona e fazer um pedido para elas também, para que elas também prestem atenção para parar de regar as sementes não saudáveis em você, não nelas mesmas, as suas. E que para elas façam os que elas puderem para fortalecer os potenciais saudáveis que você tem. E você faz a mesma coisa. Você, no relacionamento com as pessoas perto de você, saudar as pessoas amadas, as pessoas próximas, as pessoas que você conhece, você, através desse treino, né, você está treinando 10 minutos por dia, todos os dias a prática meditativa, então através desse treino, de reconhecer momento a momento e estar com atenção momento a momento aos comportamentos internos e externos, você também faz esse esforço de
atuar de forma a fortalecer os potenciais saudáveis das outras pessoas e você faz um esforço para não atuar de forma a fortalecer os potenciais não saudáveis dos outros. Entende? Então, essa parte de energia tem todos esses olhares, né? Tem esse olhar de reconhecer em si mesmo o saudável e fazer o esforço para que ele continue através da prática de atenção plena. Você faz o que é necessário para que o saudável continue. Lembrando que comportamentos internos saudáveis, mente e coração, muito provavelmente revertem em comportamentos externos, em ações saudáveis, né? E a partir de fazer isso, você está criando condições para que o saudável futuro aconteça. E ao mesmo tempo você reconhece sim o não saudável também dentro. Não é para fugir deles, não é para assim, no dia que eu estou mal, que eu estou com a cabeça muito complicada, emocional muito complicado, eu não pratico. Bom, se fosse assim, eu não teria ido na semana passada que eu fui fazer a formação de instrutores, né? Emocionalmente, eu estou oscilando, faz alguns meses. Eu tive um processo de separação de um casamento de 19 anos. É difícil, é duro, né? Desafiador. Mas eu fui. E teve 3 dias de silêncio. E foram 3 dias de silêncio em que esse emocional não saudável aflorou na minha mente e coração e ficou ali. E é isso, o trabalho é esse mesmo, olhar para isso. Olhar, reconhecer esses padrões, sabe, de comportamento. E fazer o possível para que eles continuem o seu caminho, porque tudo surge, acontece e passa, né? E aí convidar o saudável, por exemplo, vir aqui hoje dar essa aula, que já me põe num estado melhor, né? Então, são esforços a partir da prática de atenção, de diligência, né, para reconhecer a energia saudável que há dentro de si. E como eu já falei muito, agora vamos praticar um pouco para por isso mesmo, sentir isso. E a prática... Oi, Nathani, tudo bem? Bem-vinda também. A prática de hoje é um convite para uma prática um pouco diferente. Alguns daqui eu sei que conhecem, outros não. Uma prática de meditação, de mindfulness, né, em movimento, movimentando-se. E como que é isso? Essa é uma prática baseada no Kundye, que é uma yoga tibetana, que é basicamente meditação em movimento, tá? E a ideia qual que é? A ideia é que se a gente vai desenvolvendo essa capacidade de ser o que nós somos, e de estar com essa atenção, de estar residindo na consciência, com o corpo se movimentando lentamente, isso vamos dizer, uma dica, é uma ajuda para a gente conseguir ir colocando esse estado na nossa vida diária, que nós estamos nos movimentando a maior parte da vida. Então é um treino mesmo, é um treino de como manter esse estado de mindfulness, de atenção contínua, aceitando e reconhecendo tudo que está aqui, e decidindo estar centrado e tranquilo, em movimento no dia a dia. Então, essa prática nos ajuda nesse sentido. Como que é essa prática nesse caso, né? Uma coisa interessante de fazer, só nessa prática, normalmente nas práticas de mindfulness em geral não são assim, a respiração normal, natural, mas nesse caso do movimento é legal deixar o ar entrar e sair por boca e nariz ao mesmo tempo. Então você deixa a boca um pouquinho aberta, como se fosse um grão de arroz, né? Bem pouquinho. E você sente um pouco que o ar está entrando por aqui também, além de entrar pelo nariz, que está saindo por ambos, né? Vamos experimentar um minutinho só da respiração? Claro, numa postura de dignidade e clareza, vocês se lembram, né? Os pés no chão, bem apoiados, a coluna razoavelmente ereta, as mãos descansando nas pernas, né? Tudo aquilo que vocês já sabem, né? E aí fazendo só essa respiração boca e nariz.
Então, mantendo essa respiração, o mais lentamente possível, cada um na sua velocidade, você vai descendo o queixo em direção ao peito, mas tomando cuidado para manter o pescoço alongado, tá? O pescoço não afunda entre os ombros. E mantendo a consciência do corpo em movimento, o queixo em direção ao peito. E quando chegar no limite, sem forçar, você começa o movimento inverso, queixo em direção ao alto. Mas tomando cuidado que quando a cabeça for para trás, não apertar o alto da coluna, tá? Manter a cabeça alongada, o pescoço alongado. Por exemplo, você pode ficar com uma inclinação não muito grande para trás, sem forçar. Tá? Depois, também lentamente, o mais lentamente possível, a cabeça vai voltando para uma postura centralizada. Aí você começa um segundo movimento, orelha direita em direção ao ombro direito. O ombro não se mexe, ele não levanta. É a orelha que vai indo em direção ao ombro. Toda vez que você se distrair por algum pensamento, emoção, alguma coisa, leva a atenção novamente ao corpo se movimentando com a respiração boca e nariz. E em seguida, a orelha esquerda em direção ao ombro esquerdo. Daí, lentamente, como uma continuidade da prática, retornando a cabeça à postura centralizada. Então, terceiro movimento. Novamente, orelha direita em direção ao ombro direito. Mas dessa vez, o movimento continua como um semicírculo, queixo em direção ao peito. Se quiser, você abre os olhos para ver como eu estou fazendo. E vai continuando, queixo em direção ao peito, depois orelha esquerda em direção ao ombro esquerdo. Sempre o pescoço alongado, tá? Aí o queixo para cima.
E quando chegar a orelha direita no ombro direito de novo, você inverte o movimento, a direção. Orelha esquerda em direção ao ombro esquerdo. Queixo indo para baixo, direção ao peito. Orelha direita em direção ao ombro direito. Então a cabeça volta a uma postura centralizada. E agora permanece por alguns minutos apenas com a respiração boca e nariz, experienciando tudo o que estiver presente no seu corpo e permitindo que se expanda e ganhe espaço. Sejam sensações confortáveis ou desconfortáveis. Começando a mexer os dedos dos pés e das mãos. Permitindo que o seu corpo se expresse como ele quiser, seja alongando ou espreguiçando. É isso. Nós fizemos agora até de uma forma rápida, certo? O ideal é movimentar mais lentamente ainda, o mais lentamente que der. E se quiser, para vocês praticarem em casa, né, com essa respiração boca e nariz, pode fazer 3 vezes, por exemplo, esse aqui, né, que a gente fez primeiro. Depois 3 vezes esse aqui, né? Depois 3 giros a um lado, o mais lentamente possível, né? E 3 giros na direção contrária. É uma prática que pode
levar 10, 15 minutos, mas pode levar 40 minutos. Às vezes, para fazer 3 vezes de cada um desses, eu levo 40 minutos, quando eu estou bem centrado mesmo. Depende do tempo que você tem disponível também. E é isso, ele nos leva a ir desenvolvendo essa qualidade. Ah, você sentiu que relaxou mais ainda, Nathani? Que legal. Eu também gosto muito. Eu gosto tanto que eu fui, depois de aprender um pouco, eu fui fazer uma formação de Kung-Ye, de yoga tibetana, num centro que tem em São Paulo. 1 ano e meio de formação e virei instrutor. Adorei, adoro. Esse é um exercício, né? É um conjunto de mais de 100, quase 200 exercícios. Tem também exercícios de automassagem. Esse Kung-Ye é todo um sistema de promoção de cura e autoconhecimento tibetano, e muito baseado em prática meditativa, né? Ele é muito meditativo. Que bom que você gostou. Mais alguém gostou ou alguém não gostou? Ou que tipo de experiência vocês tiveram, né? Que tipo de coisa vocês descobriram? Gratidão, Raquel. Alguma experiência diferente ou interessante nessa prática? A galera dormiu, acho que foi muito bom, né, Nathan? O pessoal até apagou. Ah, que bom, Socorro. Eu também agradeço por vocês estarem aqui compartilhando. Então, essas práticas em movimento são muito legais, porque além de relaxar... Ah, Miriam. Miriam pratica já, né? Miriam é colega, instrutora também, pratica com ele. Ah, dor na lombar, né? Pode acontecer mesmo, Socorro. Agora, nesse momento, ainda está doendo ou foi só durante a prática? Ah, Cris, é isso mesmo, Cris. A Cris está fazendo a formação agora, a segunda turma, né? De Kung-Ye. É isso mesmo, cada vez é diferente, Cris. E você viu que dá para fazer de um jeito bem simples e rápido, né? Adenilson, as aulas passadas, Adenilson, tem sim. Para você assistir as aulas anteriores, só que daí você precisa entrar numa área de membros, tá? É uma área que você assina e você tem um valor de R$ 27,90, eu acho, por mês. Mas daí você tem acesso à gravação de todas as aulas e os áudios, separado também os áudios de todas as práticas meditativas. E além disso, nessa área de membros, a gente vai estar para começar a fazer também um encontro semanal, daí via Zoom, então todo mundo se vendo, online também, para a gente praticar junto e trocar ideias, esclarecer dúvidas e etc. Né? Quem está nessa área de membros tem isso também, da gente se encontrar semanalmente. A ideia da área de membros é justamente para a gente ter um recurso também, além de a gente ampliar esse aspecto de comunidade, de troca, inclusive se vendo, a gente tem também uma entrada de recurso para poder sustentar, inclusive, essas aulas gratuitas que tem várias pessoas trabalhando, né? Essa é a forma. O link está aí, ó, se vocês tiverem interesse. E, por favor, gente, se vocês conhecerem pessoas que têm mais interesse, que gostariam de praticar, de conhecer, indiquem, por favor, tá? Rogéria, tensa no ombro e pescoço, depois foi melhorando. É isso mesmo. Então, esse é o processo, né? A gente encontra o não saudável e vai desenvolvendo a capacidade de relaxar dentro dele e de aceitá-lo, né? Em vez de agir a partir dele. Daí vai descobrindo o relaxamento, nesse físico também. Exatamente, Arthur. Se apegar até ao saudável é não saudável. A ideia é tudo faz parte. É isso mesmo, Socorro. Especialmente tomar cuidado e estar atento à postura, tá? Se você se sentar não ereta, sabe, deixar cair um pouco ou muito torta para trás, aquelas cadeiras que ficam para trás, é mais fácil de dar mais dor na lombar. Você se sentar ereta, sem ficar dura, né? Só ereta, pode ser desconfortável no começo, mas ao longo do tempo é menos provável de dar dor, entendeu? E é isso, pessoal. Falta 1 minutinho. Eu, enfim, agradeço muito. Eu sugiro que pratiquem, porque essa prática com o movimento é bem legal justamente nesse sentido de a gente ir
incorporando o estado mindful no dia a dia, que é sempre em movimento, né? E também, e as outras práticas também, né? Meditação na paz, ou sentado, enfim. O Zenir, a dificuldade foi respirar pela boca e nariz. Natural, exatamente, é um treinamento. É muito estranho no começo mesmo, mas depois a gente se acostuma. Posição de lótus, Socorro. Nossa, eu nem me imagino na posição de lótus, Socorro. Eu não consigo. Acho que numa outra encarnação só. Gratidão, Conceição. Gratidão, Fátima. Então, é treinar essa respiração boca e nariz. Praticam essa semana que vem vocês me dizem como é que foi. Semana que vem, aliás, na outra semana. Então, relembrando, semana que vem não temos encontro por conta do carnaval, tá? Aí na outra semana a gente se encontra para falar justamente sobre meditação, sobre absorção meditativa e concentração. Então vocês podem trazer esses resultados das experiências aí durante essas 2 semanas para a gente compartilhar e trabalhar em cima disso, tá bom? E agradeço muito. Já deu horário, não vou segurar vocês mais aqui. É isso, bom carnaval para todo mundo. Um carnaval com diversão, mas consciência também, tá, pessoal? Vamos fazer esse exercício. E muito bom, Nathani. Que bom que você gostou. Eu adoro também. A gente vai fazer outras por aí pela frente. E é isso, gente. Boas semanas aí para vocês. Até mais.